Bom dia, boa tarde, boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você um breve texto que fala sobre oração. E quero deixar com você aquilo que eu aprendi e entendo da palavra do Senhor como deve ser. Eu entendo como deva ser. E encontra-se em João, capítulo 14, ok? 14, apenas os versos 13 e 14, que diz assim: E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavra do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu João. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Muitas vezes esse versículo é interpretado de forma isolada, como se fosse um cheque em branco ou uma fórmula mágica com que basta carimbar as palavras em nome de Jesus. Muitos entendem que basta a palavra em nome de Jesus, está resolvido, está feito, está carimbado, está assinado embaixo e tudo vai acontecer. No fim da oração, para conseguir qualquer desejo pessoal. No entanto, o significado real e o contexto são bem mais profundos. O contexto histórico, para entender o que Jesus quer dizer, precisamos olhar para onde e para quem ele está falando. Com quem ele falou? Em que circunstância ele traz esse contexto de tudo que pedirdes em meu nome, eu farei? Será que essa fala é para mim e para você? Você já parou para pensar nisso? Vamos entender o momento. O que estava acontecendo? Jesus diz essas palavras durante a última ceia, poucas horas antes de ser preso e crucificado. O ambiente era de profunda tristeza e ansiedade. Então nós vemos que aquele momento em que Jesus fala, ele não está simplesmente falando como quem está dando um ensino a todo o povo. Ele não está falando com o povo. Isso não é uma pregação aberta ao povo. Ele está num ambiente íntimo, com seus amigos, os discípulos. Última ceia, momentos antes de ser levado, de ser traído por Judas. Então ele está se despedindo, ele está trazendo conforto aos seus amigos, os discípulos. E qual era o alvo dessa frase? Ele estava conversando diretamente com seus 11 discípulos. Judas já havia saído. Jesus estava se despedindo deles, avisando que iria para o Pai, conforme está lá no verso 12 desse mesmo capítulo. E eles ficariam responsáveis para continuar sua missão na terra. Então,
Jesus está confortando, está deixando claro que ele ia passar pelo martírio e deixando a missão para seus discípulos. E com que objetivo? Qual era o objetivo dele em dizer isso? Os discípulos estavam com medo de ficar sozinhos. Jesus, então, profere essas palavras para confortá-los e garantir que, embora não existisse mais fisicamente presente, eles ainda teriam todo o suporte espiritual e autoridade divina para realizar as obras de Deus. Então, o objetivo dessa fala de Jesus é deixá-los conscientes que eles não estariam só, apesar que ele estava indo, passaria pelo martírio, morreria, ressuscitaria, seria assunto ao céu, mas eles não estariam sós. Eles continuariam com a obra que ele deixou, que ele ensinou. Eles não tinham autoridade nem autorização para fazer aquilo que viesse à mente, induzir o povo ao erro com palavras-chave, sabe? Frases prontas, não. O que realmente significa pedir em meu nome? Essa frase, pedir em nome de Jesus, ele fala pedir em meu nome. O que isso significa para eles, principalmente, e para nós? No mundo antigo e no contexto jurídico de hoje, agir em nome de alguém significa agir como o representante legal ou embaixador daquela pessoa. Pedir em nome de Jesus tem 3 grandes significados práticos. Primeiro, de acordo com a sua vontade e caráter, você vai a um banco com uma procuração em nome de um amigo. Você só pode movimentar a conta dele para fazer o que ele autorizou e não para gastar como capricho. Pedir em nome de Jesus significa que o seu pedido está em perfeito alinhamento com os ensinamentos, com o caráter e com a vontade de Jesus. O próprio Novo Testamento esclarece isso mais tarde. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João, capítulo 5, verso 14. E em segundo lugar, o significado de pedir em nome de Jesus para a glória de Deus, é para a glória dele, e não para o nosso egoísmo, não para mostrarmos que somos espiritualmente prontos, porque não existe essa ideia de espiritualmente pronto, espiritualmente capaz. Não, é para a glória dele. O próprio versículo 13 dá limite e o propósito de tudo, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O objetivo final da resposta da oração não é o conforto ou a riqueza do homem, mas sim fazer com que seja honrado e a sua obra avance. E para finalizar, em terceiro lugar, acesso baseado nos méritos de Jesus Cristo, ou seja,
as coisas estão acontecendo, vão acontecer, não é porque você está pronto, não é porque você orou, não é porque eu orei, é porque o mérito da resposta à oração está em quem ouve. Hoje temos um problema muito grande, né, na internet. Pessoas ficam gravando a oração e outras pessoas ouvindo essas orações. Só que quem tem que ouvir oração é Deus. E nós não temos que ficar ouvindo, né? Eu lembro que minha mãe botava às 6 horas da tarde para ouvir oração na rádio. Tá errado. Tá errado. Mesmo que isso teoricamente possa trazer um falso conforto, está errado. Nossa oração tem que ser apresentada ao Pai, a Deus. Quem ouve as orações é Ele. É Ele. Essa prática que hoje pessoas vão ao monte, gravam lá suas idas no monte e ficam na internet falando: olha, me dá seu nome que eu vou orar por você, vou clamar por você. Isso é só para ganhar links e serem monetizados, para ganhar alguma coisa. Não tem nada de espiritual nisso. O que tem é falsidade, mentira. Então, acesso baseado não nos nossos méritos, mas no mérito de Jesus. Orar em nome de Jesus significa que não nos aproximamos de Deus baseados nas nossas próprias qualidades, bondade ou merecimento, mas sim nos méritos do sacrifício de Cristo na cruz. É Ele quem nos dá o direito de falar diretamente com o Pai em seu nome. Eu vejo, né, na igreja hoje em dia, muitos orarem, melhor dizendo, falarem, e no final, amém, amém. Então falou quem? Porque o nosso acesso a Deus é em nome de Jesus. Que nós possamos buscar o entendimento em Deus, em Sua palavra, para que possamos agir conforme Ele quer, não como nós queremos. Que Deus nos abençoe.